Os fantasmas da minha casa apareceram em uma foto de 60 anos atrás. Minha casa é assombrada, mas não por algo malicioso ou algo realmente assustador. Eu moro aqui há cerca de 10 anos e durante esse tempo aconteceram todo tipo de coisas estranhas. Já vimos aparições completas. Uma senhora de vestido caminhando pela casa e um velho parado na escada. Também já ouvimos vozes sussurrando diretamente em nossos ouvidos, tanto no meio do dia quanto durante a noite. Há batidas, barulhos, nossos nomes sendo chamados e muitas outras coisas que provavelmente estou esquecendo agora. Recentemente colocamos a casa à venda, com a intenção de nos mudarmos, e desde então as coisas começaram a piorar. Agora ouvimos vozes dizendo frases como: "Estou bem aqui, fique aqui comigo." Isso aconteceu em plena luz do dia, enquanto estamos apenas seguindo com nossas rotinas normais. Também tivemos mais aparições do que o normal. A mulher aparece atravessando o corredor, às vezes olhando para dentro das portas como se estivesse procurando algo. Depois disso, as coisas começaram a dar errado dentro de casa. Varões de cortina começaram a cair, dos varões diferentes, em cômodos diferentes, que não eram tocados há anos. Simplesmente despencaram da parede, causando danos. O encanamento começou a quebrar, canas passaram a vazar, a caldeira começou a falhar. Era como se tudo estivesse se deteriorando de repente, mesmo sem motivo aparente. Mas o que aconteceu ontem foi que realmente me deixou sem palavras. Eu comecei a conversar com os fantasmas da casa. Perguntei o que eles queriam. Disse que eles eram livres para vir comigo, se não quisessem que a gente fosse embora, mas que nós precisávamos sair dali. Um amigo meu, que é meio psico ou sensitivo, pediu que eles nos dessem algum sinal, algo que mostrasse que estavam ouvindo, ou que não tinham intenção de nos fazer mal. Naquela mesma noite eu estava rolando o Facebook como qualquer pessoa faz, e então, do nada, apareceu uma postagem em um grupo local. Era uma publicação de 3 anos atrás, que eu nunca tinha visto antes. Na postagem havia uma foto em preto e branco, dos anos 60. Um casal estava parado do lado de fora da minha casa, e naquele momento eu senti um arrepio. Porque eram exatamente as mesmas aparições que eu venho vendo dentro da casa nos últimos 10 anos. A postagem mencionava nosso endereço e dizia que aquele casal era os avós do autor da publicação, que havia morado ali nos anos 60. O sobrenome deles era o mesmo sobrenome que eu já tinha encontrado em pesquisas antigas sobre o antigo dono da casa. Durante anos eu tentei descobrir algo sobre eles, mas nunca encontrei nada, além de alguns nomes. Talvez isso tudo não seja tão estranho assim, mas depois de pedir um sinal de que eles não queriam nos fazer mal, eu simplesmente me deparo com uma foto deles. Depois de 10 anos procurando qualquer informação, isso simplesmente apareceu na frente, do nada. Eu pensei em entrar em contato com a pessoa que fez a postagem, mas acho que seria estranho mandar uma mensagem dizendo algo como: "Oi, seus parentes falecidos estão assombrando a minha casa." E sinceramente, se fosse comigo, eu também não gostaria de receber uma mensagem dessas. Você está ouvindo Sussurro da Meia-Noite. Se você já vivenciou ou viveu algo parecido, entrando em uma casa, encontrando um fantasma na rua, ou simplesmente o vulto, envie seu relato pelo e-mail que vai estar na descrição.
Você pode ter o seu relato lido num próximo vídeo. Boa noite e cuidado com o sussurro. Oxalá nas montanhas. Algo lá dentro estava observando a gente. Minha esposa, meu filho pequeno e eu fomos em um chalé novo em West Virginia, perto de Cannon Valley e Blackwater Falls. Mas no momento em que estávamos no chalé, algo parecia estranho. A única outra vez que senti que um lugar poderia estar assombrado foi quando eu era mais jovem. Meu pai estava reformando uma casa antiga. E naquela época, eu e meu irmão ouvimos coisas estranhas. Curiosamente, quando nos mudamos para uma casa com mais de 200 anos, eu finalmente consegui dormir. Desde então, nunca tive nenhuma outra experiência assim, até essa viagem. Assim que chegamos ao chalé, eu me senti extremamente exausto. Já fiquei em provavelmente 20 chalés diferentes nas montanhas Apalaches. E nunca senti vontade de tirar uma soneca longa ao chegar. Normalmente eu fico animado, querendo explorar tudo. Mas dessa vez eu simplesmente tirei os sapatos, deitei na cama e apaguei. Minha esposa e meu filho pequeno me acordaram 2 horas depois. Mais tarde eu estava preparando a banheira de hidromassagem. Enquanto estava lá fora, tive a sensação forte de que estava sendo observado. De repente, no canto do meu olho, uma luz de sensor de movimento acendeu. Não era holofote, era aquelas pequenas luzes nas escadas, que acendem automaticamente quando alguém desce para iluminar os degraus. Cada degrau tem seu próprio sensor. E um por um, cada degrau começou a acender. Eu procurei por algum animal por perto. Nada. Depois percebi algo estranho. Isso só acontecia quando eu estava do lado de fora. Quando minha esposa saía, as luzes não acendiam. Durante toda a semana eu continuei anormalmente cansado. Normalmente eu sou o primeiro a acordar, eu costumo sair para caminhar sozinho às 5:30 da manhã. Mas naquela semana foi o contrário, eu era o primeiro a ir para a cama e o último a acordar. E constantemente sentia vontade de tirar umas sonecas. Algo que nunca faço. Quando finalmente saímos do chalé, senti como se uma espécie de peso tivesse sido retirado de mim. Eu sempre fui uma pessoa alegre e otimista. Mas naquele lugar eu me sentia estranha, quase deprimida. Começamos a ouvir sons estranhos no monitor do bebê. Parecia uma respiração muito forte. Às vezes era tão alto que parecia alguém soprando diretamente em um microfone, com aquelas estáticas ásperas de quando alguém sopra no microfone. Em um momento ouvi um cheiro estranho, parecia com o cheiro do meu cachorro, mas nosso cachorro estava em casa. Durante todo o tempo em que ficamos ali, tive constantemente a sensação de estar sendo observado. E mais de uma vez, juro que ouvi portas se abrindo dentro do chalé. O chalé tinha um terceiro andar, acessado por uma escada em espiral. Era um quarto feito para os netos dos proprietários. Havia 2 beliches e parecia um lugar divertido para crianças. Mas algo naquele lugar era estranho. O quarto era abafado e minha filha ficava pedindo para subir até lá apenas para sentar na cama. Nada mais. Ela normalmente está sempre correndo, brincando, explorando. Mas naquele quarto ela simplesmente sentava. Durante toda a viagem, minha esposa não comentou nada sobre coisas estranhas e eu também não contei a ela o que estava sentindo. Mas no carro ao caminho de casa, ela começou a falar e me ensinou todas as coisas que eu tinha percebido. Mas acrescentou mais algumas. Ela também ouviu chiados no monitor do bebê,
sentiu um peso no peito e disse que sempre fazia questão de ficar perto de mim com a nossa filha. Porque no primeiro dia nossa filha, que tem 18 meses, teve uma conversa completa enquanto olhava para o alto de um corredor vazio. Ela nunca tinha feito algo assim antes. Quando entramos no carro, e principalmente quando chegamos em casa, tudo simplesmente parou. Nenhum barulho, nenhuma sensação estranha, nada. Como se aquela coisa tivesse ficado naquele chalé.